A paz do Senhor, meus amados irmãos, é sempre muito bom poder trazer um estudo da Palavra de Deus para vocês. E hoje a gente vai falar um pouco a respeito de um texto muito conhecido, que está em Mateus no capítulo 7, versos 13 e 14. É um ensino muito precioso do Senhor Jesus. Nós precisamos entender e compreender esse ensino para que a gente possa botá-lo em prática em nossas vidas. Então vamos aqui à leitura da Palavra de Deus. Diz assim, Mateus capítulo 7, versos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. Vamos a uma breve palavra de oração. Santo Deus, amado Pai Celestial, abre nossas mentes, nossos corações, Senhor, para compreendermos a Tua palavra, Senhor Deus. Essa palavra que é santa, que ela é viva e também ela é eficaz. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos na atualidade hoje um grande problema básico que entra na mente de todas as pessoas não regeneradas. Principalmente quando nós entramos no campo da fé e da religião. Ninguém quer admitir que algo está certo ou que algo está errado. Se é um caminho da verdade, é claro, também existe o caminho do erro. Mas as pessoas nunca querem admitir isso. Elas sempre falam que nós estamos tomando caminhos diferentes para chegarmos no mesmo lugar. Então você veja, a pessoa pode tomar diversos caminhos, mas sempre chega no mesmo lugar. E isso é mais complicado do que o que Jesus ensinou. O Senhor Jesus disse que existem dois caminhos, né? E dois lugares. As pessoas dizem, existem vários caminhos e apenas um lugar. Mas esse ensinamento, ele contradiz completamente o que o Senhor Jesus ensinou. Não é? Vamos olhar aqui um pouco aqui a palavra do Senhor Jesus. Ele diz aqui, entrai pela porta estreita. O que é a porta estreita? A porta estreita é a porta pela fé. Né? É a porta que conduz para a salvação por meio de Deus. Ela é apertada e ela é exigente. Por isso que o Senhor Jesus ele disse, entrai pela porta estreita. Então ela representa a salvação da maneira de Deus, que leva à vida eterna, que conduz o homem à vida eterna. Em João, no capítulo 10, verso 9, o Senhor Jesus disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O Senhor Jesus disse isso. Jesus é o único caminho que pode nos aproximar do Pai, né? E para que a gente possa participar desta salvação prometida. Ele é o único meio pelo qual nós deveremos ser salvos. Não existe um outro meio, não existe um outro caminho. Somente Jesus, ele é a fonte verdadeira de salvação. Somente ele é a fonte verdadeira de vida eterna. Somente ele é a fonte que podemos chegar ao coração do Pai. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho que você possa trilhar e você possa chegar a Deus ou à salvação se não for por Jesus Cristo. O outro caminho é um caminho que conduz à perdição. Né? Esse é o que o Senhor Jesus disse que é a porta larga. Ele diz aqui, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. A porta larga inclui todas as religiões do mundo. Não é? Todas as religiões são a porta larga, que são as religiões das obras e de justiça própria. O que quer dizer justiça própria? Justiça própria é quando você abandona a justiça que vem de Deus, que é Cristo, e isso por meio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e estabelece a sua própria justiça. Entretanto, Deus não justifica o homem
pelos seus méritos e pela sua condição, e nem mesmo pela sua capacidade. Vamos ver o que o Senhor Jesus disse lá, o que o apóstolo Paulo disse em Romanos no capítulo 5, verso 12, a respeito deste assunto. Então, eu vou abrir aqui Romanos no capítulo 5, versos 1 e 2. Romanos 5, versos 1 e 2. Ele diz: Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Vejam, a justificação só vem mesmo por meio do Senhor Jesus Cristo. Não há um outro meio que a gente possa ser justificado senão por meio de Cristo. Existe um motivo pelo qual as pessoas elas estão fugindo de Cristo, né? E da palavra de Deus. E esse motivo o Senhor Jesus deixou bem claro para o fariseu Nicodemos, lá naquela passagem muito conhecida em João, no capítulo 3. Né? Vamos ver o que o Senhor Jesus ele disse, ainda falando da porta larga. E o motivo pelo qual as pessoas estão fugindo de Deus. Então vamos lá para João no capítulo 3. Vamos ler aqui a partir do verso 19. Ele diz: E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Literalmente, amaram as trevas e não a luz. Eles amaram tanto o pecado deles que eles não queriam abandoná-lo. Né? É por isso que eles criaram as falsas religiões, para poderem pecar em paz. Veja o que diz o verso 20. Observe aqui o que diz o 20. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas de Deus. Ou seja, o Senhor Jesus sabe muito bem qual era o motivo. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de as suas obras não serem erguidas, ou seja, não sejam manifestas. Então, esse é o motivo pelo qual as pessoas estão fugindo de Deus, né? Fugindo de Cristo, fugindo da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela confronta o pecado do homem. Ela mostra que algo está errado. E ela mostra o caminho correto a seguir. E o homem hoje ele não quer admitir que tem algo errado, principalmente com ele. Né? Então, o Senhor Jesus sabe muito bem que as pessoas não regeneradas, elas amam o pecado mais do que ele. Jesus sabe que as pessoas não regeneradas, elas amam o pecado. Né? Quem é uma pessoa que é não regenerada? Esse é um termo teológico que diz que é uma pessoa que não nasceu de novo. Ou seja, uma pessoa que ainda não experimentou o novo nascimento. E que também a adesão a Cristo, né, ele exige uma renúncia. Quando você adere à fé cristã, o caminho correto, o caminho de Deus, exige uma renúncia, exige de Deus para a vida daquele crente professo que ele renuncie ao seu pecado e que ele se volte para Deus. Vamos olhar novamente para o nosso texto base, lá em Mateus, no capítulo 7. Agora vamos ver o verso 14. Vamos voltar lá para Mateus, capítulo 7. No verso 14. Ele diz: Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. Cristo enfatiza novamente a dificuldade, aqui nesse texto, de segui-lo. Sabemos que a salvação é pela graça, mediante a fé, mas não é de graça, e não é fácil. Essa salvação não foi de graça. Ela exige submissão a Cristo, como Senhor, disposição para obedecer à sua vontade,
disposição para obedecer a palavra de Deus. E também uma coisa que a fé exige é o conhecimento da verdade. Ele diz aqui, conhecer a verdade é fundamental na fé cristã, queridos. Conhecer a verdade é fundamental na fé cristã. Porque se uma pessoa ela não conhece a verdade, ela não consegue e nem irá se submeter a Deus e nem se submeter à palavra de Deus. E essa é uma verdade que o Espírito Santo ensinou ao apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 10, dos versos do 1 ao 4. Que uma pessoa ela pode ser extremamente religiosa, mas ela nunca ter tido um novo nascimento. E por ela nunca ter tido um novo nascimento, ela nunca vai conseguir se submeter àquele que vem de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então vamos ver essa passagem lá em Romanos, no capítulo 10, dos versos 1 ao verso 4. Eu convido a vocês para abrir Romanos, capítulo 10, verso do 1 ao verso 4. Eu vou ler corrido, depois a gente vai passar pelos versículos. Irmãos, o apóstolo Paulo está escrevendo aqui, ele fala, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles é que sejam salvos. Porque ele dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porque eles porquanto, conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram ao que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O verso 2, Paulo diz, porque ele deu testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Ou seja, aqueles homens eles eram religiosos, eles cumpriam os rituais da lei, como as festas, a dieta, o calendário religioso, as ordenanças, os preceitos da lei, tudo. Mas eles faziam isso sem um entendimento de quem é Deus. Eles faziam isso para obter a salvação, achando eles que a salvação era conquistada pelo mérito. Então, eles faziam todas essas coisas religiosas com o fim de serem salvos. Agora, veja o que Paulo diz no verso 3. O grande problema está aqui no verso 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, qual é a justiça de Deus? A Escritura nos ensina que a justiça de Deus é Jesus Cristo. Jesus, ele é a justiça de Deus para todo aquele que crê. Então, porquanto ele desconhecendo a justiça de Deus, ou seja, eles rejeitando a Cristo e procurando estabelecer a sua própria, ou seja, o mérito, eles não se sujeitaram a quem vem de Deus. Eles não se sujeitaram a Cristo. Porque o fim da lei, aqui no verso 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Ou seja, aqueles judeus eles praticavam as obras da lei com o propósito de serem salvos. Mas Deus nunca deu a lei para a salvação. A lei foi dada para mostrar ao homem o quanto ele é pecador e Deus é santo. E que por meio dos seus méritos eles nunca conseguiriam chegar à graça de Deus. Um bom entendimento de quem Deus é leva o homem a confiar em Cristo e não nos seus próprios méritos. Por isso podemos conhecer a verdade, por isso devemos conhecer a verdade para sermos libertos do nosso eu, dos nossos desejos, das nossas próprias vontades, né? Sermos libertos das correntes que nos prendem a este mundo. Por isso que o Senhor Jesus disse, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que andam por ela. E a grande pergunta que nós temos em mente aqui é, qual é o caminho que você tem andado? Qual é o caminho que você tem trilhado a sua vida? Porque existem, querido, dois caminhos.
Um que conduz à vida e o outro caminho conduz à perdição. E a pergunta é: qual é o caminho pelo qual você tem andado na sua vida? Pense um pouco nisso. Busque a Deus. Abra sua mente, seu coração diante de Deus. Peça a Deus para que Ele te mostre verdadeiramente o caminho, para que você possa, naquele grande dia, encontrar a vida e não trilhar para a perdição eterna. Amém? Que Deus abençoe a você. Que Ele use esse momento para que a sua vida possa ser cada vez mais abençoada por Ele. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.